Olá, boa noite. Hoje, 7 de julho, 7h30 da noite, de uma noite fria, por sinal. Estamos aqui, entrando pontualmente, começando mais uma live, Diálogos Entre Nós. Sueli acabou de entrar. Sueli, já vou te chamar aqui. Opa, já tem o sinalzinho do Sueli. Na sala a gente começa o nosso encontro. Eu acho que... Tudo bom, Tadeu? Sueli já entrando na sala. E aí? Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo certo. Só jogar o meu vídeo um pouquinho mais para trás. Você me ouve e vê perfeitamente? Sim. Maravilha, maravilha, eu também. Aí o pessoal vai chegando aqui, eu gosto de começar pontualmente, já dou aqui algumas apresentações, e aí a gente começa o nosso encontro aqui. Bora lá? Opa! Maravilha, então, maravilha. Boa noite a todas, a todos e a todes. Hoje, 7 de julho de 2021, começando pontualmente para o 40º Palco Virtual Live Diálogos Entre Nós. Chegamos aos 90, finalmente, né? A gente tá super bem, né? A gente tá chegando. Sueli, eu começo já hiper, mega agradecendo você, a generosidade do seu tempo, a sua escuta e as suas reflexões aqui nesse palco virtual. Estou mega feliz em me receber. Eu também, Guilherme. Muito obrigada. Assim, é uma honra estar aqui com você e com todo o pessoal nos ouvindo aí para essa conversa que eu acho que vai ser super boa. Mas, por gentileza. E eu fico super feliz em receber você, inclusive, que esteve na estreia presencial do Diálogos Entre Nós, 2 anos atrás, junto com o Niarcos, que passou nesse palco virtual, Uhum. acho que na metade de abril, junto com a sua colega global de diversidade, a Judith. Então, assim, é muito gratificante que você, desde o começo, acompanha já essa trajetória, e lhe recebo aqui com pompa e circunstância para refletirmos pelo tema de hoje, tecnologia e inclusão de diversidades. Eu sou Guilherme Gobato, eu sou sócio fundador e especialista em diversidade e inclusão pela Diálogos Entre Nós, uma consultoria que atua na interseccionalidade estratégica das pautas LGBT, que é mais étnico-racial, gênero, geracional e pessoas com deficiência. Eu costumo dizer, Sueli, todas e todos, aqui online e offline, que o nosso eu carrego no nome da minha marca consultiva tem um duplo significado. Nós, como primeira pessoa do plural, porque eu tenho muita certeza e muita esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol do quê? De inclusão de diversidades. E o nosso também, com plural de não, obstáculos, dificuldades, se convertem em pontos essenciais para que juntas e juntos possamos exatar para mais inclusão de diversidades. Hoje, o 40º encontro Palco Virtual Live, Diálogos Entre Nós, promovi 4 encontros presenciais em 2019. Sueli estava lá conosco no primeiro encontro. Ano passado foram 23 deles, com 22 pessoas convidadas. E eu trago aqui fatos e dados de quão diversa a vida, de fato, trato de narrativas plurais, trato de, por exemplo, temas estruturais como racismo religioso, racismo estrutural, carreiras negras, carreiras PCDs, de gênero, vidas e vivências LGBTs. Tudo de fato como nós somos naturalmente diversos, diverso é este palco inclusive. Todas as edições gravadas estão aqui neste IGTV, @Gui_Gobato, e também no canal YouTube Diálogos Entre Nós. Eu, novamente, mega agradeço, super feliz em receber Sueli Nascimento para este 40º palco virtual. Sueli, eu vou rapidamente me auto descrever, né, caso tenha uma pessoa cega ou com baixa visão nos acompanhando, aí eu passo a palavra para você, eu peço que você igualmente se audiodescreva e se apresente também. Eu sou homem, me autodeclaro branco, cisgênero gay, porque representatividade importa e muito, uso um óculos de grau, um fone de ouvido
sobre a minha cabeça, com a parte aqui no ouvido em destaque e o microfone na altura do lábio. Barba e cabelo pretos curtos, uma camisa clara, algumas paredes claras também e algumas plantas atrás de mim. Por gentileza, Sueli, esse áudio descreve e se apresente para nós. Meu nome é Sueli Nascimento, eu sou uma mulher cis, negra, uso óculos, tenho cabelos pretos e um pouco brancos já também, né? Eu estou vestindo uma roupa que é parda, uma roupa ocre, com lenço amarelo e também ocre, meio marrom. Atrás de mim tem uma parede branca e um pedacinho de um quadro super colorido, né? Vermelho, amarelo, azul, é um quadro abstrato, colorido. E é um prazer realmente estar aqui com todos vocês. Eu queria fazer uma apresentação, Guilherme, que é uma apresentação não de LinkedIn, né? Porque se o pessoal vai lá e dá uma olhadinha, e eu queria falar para vocês que eu falo também de um lugar de uma mulher 50 a mais, né? Eu sou filha de Manuelina e Oswaldo Nascimento, eu nasci no interior de São Paulo, né, numa cidade chamada São José do Rio Preto, 400 quilômetros aqui da capital, e eu vim para São Paulo aos 17 anos para estudar, né, para fazer a faculdade. Hoje eu sou casada com o Jaime, não tenho filhos, Jaime Gavranic, mas eu tenho duas lindas enteadas, uma de 20 anos, uma de 14. Eu gosto bastante de trabalhos manuais, eu gosto de cinema, gosto de estudar o processo de envelhecimento. Eu acho isso super bacana e tenho estudado por alguns anos e depois a gente tem a oportunidade de falar dessa questão de gerações também. Por eu ter feito duas faculdades, né, que aparentemente elas não se conversavam na época, eu sofri assim um pouco de preconceito. Isso não está no LinkedIn, tá, gente? Mas hoje, né, deu tudo certo. E hoje as pessoas entendem que elas conversam e aí a gente vai discutir um pouquinho do que é arte e tecnologia e que elas caminham juntas, né? Então eu gosto bastante de tecnologia, mas realmente eu gosto ainda mais de pessoas. Maravilha, Sueli. Você já começa dando uma apresentação super humanizante de quem é a profissional Sueli Nascimento, de quem é esta mulher negra, 50 a mais, de origem interiorana, como eu também. Você está em Rio Preto, as minhas origens remontam a São Carlos, metade do caminho. E essa questão de já trazer um traço humanizante é o potencial de engrandecimento que diversidade e inclusão faz, né? Humanizar o que é humano, naturalizar o que é natural. Maravilha. Eu gosto aqui de pontuar algumas das minhas perspectivas de fala enquanto homem, branco, cis, num país altamente machista, num país altamente racista e homotransfóbico. Aqui eu ocupo um papel de mediador, né, e com muita responsabilidade e humildade, a partir desses marcadores sociais que me habilitam a espaços de poder e decisão, em detrimento de quem não os tem nesse país altamente desigual, né. Eu atuo com muita responsabilidade a partir disso, sendo aliado a questões de diversidade que não me atravessam diretamente, aliado a gênero, aliado à questão de igualdade racial, de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTQIA+, tirando o G da questão, já que eu sou um homem gay, por aí em diante. Eu também convido todas e todos aqui a mandarem as suas perguntas, seja pela caixinha de interrogação, abaixo, aqui no cantinho, seja pela própria timeline, sob risco de talvez eu me perder, mas depois a gente encaminha de alguma maneira. O tema de hoje, tecnologia e inclusão de diversidades, né? Num país altamente desigual, a tecnologia se transforma num fator essencialmente estratégico para incluir ou para distanciar esses grupos minorizados em acessos de direitos. É com isso e a partir disso que nós vamos conversar hoje. Sueli, eu vou rapidamente aqui dar uma problematizada no nosso encontro para então encaminharmos para a primeira reflexão, um brinde à sua trajetória. Eu trago aqui algumas estatísticas focando no mercado de trabalho e de pesquisa dos Estados Unidos, um mercado altamente maduro, desenvolvido e que a partir dali nós podemos tomar algumas inferências de outros mercados e outras questões de diversidade mundo afora, né? Os desafios de carreiras que mulheres enfrentam na área de tecnologia são
inúmeros. Eu vou aqui trazer alguns deles, né? Nas carreiras da sigla STEM, traduzindo para o português, as carreiras em ciências naturais, tecnologia, engenharias e matemáticas, né? Se considerarmos mulheres que desempenham carreiras nessas posições nos Estados Unidos, em 1960, tinha apenas 5% de representatividade. Passado 30 anos, em 1990, alcançou 23% de mulheres nas carreiras STEM nos Estados Unidos. 2017, ou seja, praticamente ontem, elevou-se um pouco mais, chegou a 29% de mulheres apenas. Lembrando que, por exemplo, no Brasil, mulheres representam o maior grupo populacional isolado, 52%. Se fizermos algumas comparações e olharmos para os Estados Unidos, apenas 29% de mulheres nessas carreiras ligadas a tecnologias, a engenharias, alguma coisa de muito assimétrico tem, né? Mas será que poderíamos nos perguntar, não há mulheres com formações superiores em cursos de tecnologia, por exemplo? Claro que há. 50% das pessoas em cursos de graduação nessas áreas são mulheres. Em mestrado, aí começa a inverter essa pirâmide. Apenas 44% são mulheres em áreas ligadas à tecnologia, matemática e engenharias. Em doutorado, 41%, vai afunilando. Em pós-doutorado, 36%. Então, realmente, e no mercado de trabalho, 29%. Então, realmente vai afunilando ao contrário, né? E aí, se olharmos, por exemplo, para outro indicador de carreiras em áreas de ciências, tecnologia e matemática, por exemplo, as reconhecidas pelo Prêmio Nobel da Academia Sueca de Artes, né? Entre 1901 entre 1901 e 2019, ou seja, 118 anos de prêmios, de laureas acumulados, homens e mulheres, nominalmente, em conjunto, foram responsáveis por 616 premiações. Apenas mulheres, 19. E se eu intersecciono quantas mulheres negras, uma mulher negra em 118 anos de prêmio Nobel foi laureada por sua realização individual. Então é isso ali. Eu encaminho finalmente para a primeira reflexão, pedindo então o seguinte, né? Não é de hoje, até como eu trouxe, né, que a presença de mulheres em carreiras de tecnologia, ou de forma mais ampla, tecnologia, ciências naturais, artes, matemáticas e engenharias, é um dos assuntos muito desafiadores em inclusão de diversidades, né? Aí eu olhando para as suas trajetórias acadêmica, pessoal e profissional, né, e você vem atuando há anos numa grande empresa de tecnologia, se não me engano, 24 anos, você vai me confirmar, acho que logo mais. E aí você também, para além de atuar diretamente numa empresa de tecnologia, você também se envolveu em questões de diversidade e inclusão e hoje lidera o grupo de afinidade, o BAN, né, o Black Inclusion, o Black Employee Network, a rede de afinidade de pessoas negras da sua companhia. Então, com base em tudo isso, eu gostaria que você pontuasse como é que foi entrar e manter-se também na carreira de tecnologia a partir das suas perspectivas, dos seus lugares de fala, enquanto mulher, negra, e os desafios inerentes a esses marcadores sociais. A palavra é toda sua, Sueli, por favor, por gentileza. Obrigada, Guilherme. É o seguinte, eu tive pensando, isso realmente me ocorreu hoje. Como é que eu cheguei nessa questão da tecnologia? E olhando lá para trás, né? Lá sabe, no interior de Rio Preto? Então, assim, eu percebi que eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? Bom, isso não é de hoje que eu descobri, mas o fato é que o que eu tinha quando eu era pequena? Né? Do que eu brincava? Bom, brincava de boneca porque eu adorava boneca, mas tirando essa parte, né, desse estereótipo super, mega feminino, eu também tive alguns brinquedos que me estimularam assim, para o lado da ciência. Então, por exemplo, eu tive um brinquedo que chamava o Pequeno Cientista. E que a gente fazia várias experiências e misturavam vários líquidos e dava umas combinações super inusitadas, né? Acho que as pessoas que são mais ou menos, né, da mesma idade aí vão se lembrar. Uma outra coisa que eu tinha, Guilherme, eram microscópios. Então a gente ficava olhando, né, o que acontecia se eu colocasse um pelinho, um paninho, um vidrinho. Então, assim, remonta dessa época essa questão de ficar
ao lado, né, das ciências aí. Mas voltando aqui, vindo, né, para o lado mais específico da tecnologia, o que, que aconteceu? Né? Eu queria ter uma Rose, e essa história eu sempre conto para as pessoas acham muito engraçado. A Rose, ela é aquele robô, né, da família Jetsons, que era um desenho animado dos anos 70, né? Eu Você, assisti. você é bem mais novo, mas repete, né? Né, na Passa de sessão da vez em tarde quando. era direto. Exatamente. Então, por que que eu queria uma Rose dos Jetsons? A Rose era a empregada robô da família Jetsons, né? É, e ela fazia os trabalhos domésticos. E eu não gostava de fazer nenhum trabalho doméstico. Essa que é a verdade. Eu só gostava de cozinhar. Não, nenhum não. Eu gostava de cozinhar e passar roupa. Mas eu não gostava de fazer nada. Então, o meu sonho era que meu irmão se tornasse um engenheiro. Isso realmente aconteceu. E que ele depois me desse uma Rose. Que ele construísse um robô para mim. Esse era o meu sonho de infância. É assim, cuidado, né? Porque os sonhos, eles se tornam muitas vezes realidade. Então, meu irmão realmente foi engenheiro, mas eu não ganhei uma Rose. O plano do meu irmão para mim era no plano, imagina, né? Ele é só 3 anos mais velho do que eu, mas ele tinha algumas ideias já, né? De quem tinha aprendido 3 anos a mais. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu já fazia uma faculdade de artes plásticas, o meu irmão me deu um computador, que era um TK-85, com o teclado de borracha, né? A gente ligava numa televisão, num toca-fitas, né? Fita cassete, e aí você programava em Basic. Então foi assim que começou essa minha história com a tecnologia, né? E eu fui um pouco incompreendida na época, porque eu tinha feito, né? Estava cursando essa faculdade de artes plásticas e fui fazer uma faculdade de processamento de dados. E as pessoas achavam que essas coisas não se conversavam. Então eu tive um pouco de dificuldade, né? Até por ser muito jovem, de mostrar para as pessoas que eram simplesmente duas maneiras de você ver o mundo, mas que essas coisas se Uhum. conversavam sim. Então, esse foi o meu sonho de infância e juventude. E aí eu descobri, quando eu ganhei esse computador, que eu poderia, além de poder tornar os meus sonhos, né, pelo menos alguns deles, realidade, Guilherme, eu percebi que também eu podia transformar o sonho das outras pessoas. E esse foi o meu maior achado, e isso tem sido como eu tenho trazido a minha vida, né? Não só fazendo aquilo que é bom para mim, mas também trazendo, na medida do possível, né, aquilo que eu consigo que é bom para mais pessoas, né? Eu não digo para todas as pessoas, porque assim, não tenho essa ousadia, mas para várias outras pessoas eu acho que a gente tem conseguido transformar aí através da tecnologia. E aí, falando da sigla STEM, eu tenho uma historinha que eu quero contar para vocês. Por favor. Então, já disse que fui um pouco incompreendida, né, por fazer artes plásticas e fazer processamento de dados. E aí, essa sigla STEM, ela é muito preciosa no sentido de que eu fiz uma viagem representando a empresa que eu trabalho para a ONU Mulheres, né, em Bruxelas. E lá em Bruxelas, depois de sentar na mesa da ONU, né, e assim, muito emocionada, porque é uma conquista, assim, acho que importante, né, de você estar numa mesa onde grandes decisões são tomadas. Eu vi aqui que entrou a Larissa trabalhou com a gente, não está mais conosco, mas ela também, muito jovenzinha, 21 anos, ela também foi para a ONU, né, eu tenho um maior orgulho, e aí queria comentar com você, obrigada, Larissa, por estar aqui com a gente. É, então, assim, era uma mesa para discutir questões de gênero, né, em Uhum. países em desenvolvimento. E aí, no final do discurso, a vice-presidente da ONU Mulheres, lá em Bruxelas, ela comentou que essa sigla STEM, como você disse, né, muito bem, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ela faltava uma letra, que é a letra A de artes. Então, você imagine a minha emoção 30 anos depois das minhas duas faculdades, sentadinha ali, quietinha na ONU, na Na frente do seu ONU. Oswaldo e da dona Manuelina, ouvir dessa vice-presidente que ciência, engenharia, tecnologia e matemática também anda ao lado das artes, né? Então, eu confesso para você que ali na mesa eu não chorei, não, mas quando eu cheguei no hotel, eu dei uma choradinha, assim, de emoção, né? De saber como o mundo convergiu e que aquela menina de 18 anos não estava tão errada assim,
né? Então, fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade. Até agradeço, né, a SAP, que é onde eu trabalho, por ter dado essa oportunidade para, como eu disse, né, mulher negra 50 a mais, poder sentar ali e conversar questões, né, mundiais na ONU. Então, isto posto, né, estamos todos agora juntos, as artes, as tecnologias. O que também a gente tem feito, Guilherme, dentro da empresa? A gente acaba de adaptar uma metodologia de design thinking, né? Então, existe algo que se chama life design, que é baseado no Uhum. design thinking. Então, a gente pegou essa metodologia do design thinking que já existe, pegamos uma metodologia de mentoria, né? Juntamos tudo, né? Concluímos agora e a gente está trabalhando design thinking em mentoria de pessoas jovens, tá? Não, por enquanto é um teste, né? Então é o nosso piloto, mas para você ver como assim, para a gente poder estar no mundo, a gente precisa se conhecer um pouco, né? E a mentoria é uma das coisas que eu tenho visto que tem ajudado muitas pessoas. A gente quer levar a tecnologia ou também mostrar que isso existe, mas entender o potencial das pessoas, o que elas querem, para que elas mesmas tenham condições de tomar as decisões das suas vidas várias vezes. Porque não necessariamente você toma uma decisão e segue essa vida para sempre. Então, mas que a pessoa tenha subsídio suficiente interno para que quantas vezes ela quiser se reinventar, ela consiga fazer isso com mais tranquilidade. Então, assim, estamos muito felizes em ter concluído aí essa etapa, né? E aí você ainda vai ouvir falar mais sobre life design e mentoria de pessoas, né? Na realidade, a gente está fazendo com jovens, mas não Uhum. necessariamente ela vai parar aí, né? A gente vai continuar fazendo isso. É importante mencionar que essa minha trajetória, que eu contei um pouquinho, né? Vim de Rio Preto, fiz 2 faculdades, em seguida pude fazer pós-graduação, fiz o meu mestrado, né? E trabalhei em grandes empresas, né? Não trabalhei em muitas empresas, trabalhei no Mackenzie primeiro, né? Logo que eu saí da faculdade, entrei na Ernst Young e depois vim para a SAP, onde realmente estou há 24 anos, né? Uhum. Dos quais 8,5 trabalhando com diversidade, equidade e inclusão, né? Nem sempre é assim, Guilherme. Nem sempre essa trajetória para uma mulher negra acontece dessa maneira, né? Primeiro Uhum. porque eu tive uma boa formação e assim dos meus pais. Em Rio Preto, assim, as crianças e os jovens eles são meio que da cidade, né? Então todo mundo toma conta, todo mundo orienta. É, Então, assim, eu tive a formação de uma estima importante, os valores importantes, né, e desenvolvidos, mas isso não acontece com todas as pessoas. Então, esse cenário, eu confesso para você que essa questão racial, eu fui um pouco distraída. E já muito adulta, que me, assim, meio que, né, eu despertei a partir do meu irmão trabalhar com isso e eu conhecer outras pessoas, mas eu já era Uhum. bastante adulta, né? Então, só que uma vez que você entendeu, enquanto você não tem o conhecimento, ok. Uma vez que você tem o Uhum. conhecimento, o que você vai fazer com ele, né? E aí, realmente, eu comecei a trabalhar com, né, diversidade, equidade e inclusão já há muitos anos, mas liderando há 8 anos só, né? Então, o preconceito, eu tive mais... é, eu enfrentei mais discriminação, nem falo preconceito, não falo discriminação, mas o preconceito com a Uhum. questão de gênero, né, de ser mulher, e menos por ser pela questão racial, tá? Agora, É. quando você coloca as duas coisas juntas, aí, né, potencializa essa questão e é o que as mulheres hoje negras enfrentam. Muitas vezes elas estão sozinhas. A Daniela, a Dani Bill, Pio, ela veio aqui conversar com você também e ela colocou isso Sim. muito, né? De estar sozinha num lugar onde você olha dos lados e fala, não tem ninguém igual a mim, né? E essa é uma dor que a mulher negra traz, né? Muitas Uhum. vezes você é a única pessoa em ambientes é, empresariais ou estudantis aonde supostamente uma mulher negra não deveria estar, né? Mas que bom, né, que tem a Dani e tem várias Danis por aí e que a E gente várias vê, Suelis. tem algumas também, várias, e que estão ocupando esses lugares, né? Que
que é o justo, que é simplesmente como a vida deve ser, assim, não tem nada de excepcional, né? As pessoas devem estar nos espaços onde elas entendem que o mundo é de todo mundo, né? A gente precisa ocupar esses espaços e precisa trazer o nosso conhecimento, trazer a nossa voz, inspirar outras pessoas, por que não, né? Porque quem vem por aí, da mesma maneira que a gente foi inspirado, a gente também tem essa responsabilidade. Então, assim, a gente trabalha para que quem sofre preconceito e discriminação, e preconceito ok, né? Todo mundo tem preconceito sobre alguma coisa, que você não pode colocar esse preconceito em ação, né? E você não pode transformá-lo em discriminação das pessoas. Então, imagine você que uma mulher negra, quanto mais escura a pele, mais discriminada ela será, né? E que pena, porque isso é uma falta de cultura imensa, né? Porque isso trata-se de melanina, para quem não sabe, obrigado, melanina, por você existir. Porque imagine a gente num país, num continente africano, né? Num país ensolarado, e você não tem melanina para te proteger. Então, que bom que ela existe, né? A gente deve agradecer a melanina, sem contar que eu, particularmente, acho a cor, quanto mais escura, acho mais bonita, inclusive, né? Mas isso é uma questão pessoal aí. Mas a gente precisa atentar para que, assim, cor de pele é só cor de pele, né? Nada mais que isso. Maravilha, Sueli, que voo panorâmico desde a sua formação, o que lhe motivou, o próprio incentivo do seu irmão, né, lhe dando aquele computador lá na época para você começar a programar, despertar, né? A gente entende que em termos de representatividade, em termos de diversidade e inclusão, né, não dá para ser o que não dá para ver praticamente, né? Então, se ver ali representada a partir de outros tantos profissionais que poderiam ter vindo antes de você, outras tantas mulheres, né, que poderiam ter vindo antes de você, e você tivesse espelhado, né? Não teve esse incentivo familiar, mas de fato, quanto mais nós vemos de nós mesmos ali representados, você abre um telejornal, você abre alguma página na internet, você pega um livro, e aí você vê que há tantas outras formas intelectuais de produção de conhecimento, para além sempre do padrão heterocis branco europeu, então é muito interessante. Você também disse algo muito bom, né, que é tecnologia para transformar os sonhos, né, transformar os sonhos e viabilizar acessos, né, ainda mais hoje, no mundo altamente conectado e que nós precisamos tanto de soluções tecnológicas e soluções essas que sejam disruptivas, que sejam criativas, que sejam inovadoras, basicamente, né? E nós não vamos conseguir inovação, nós não vamos conseguir criatividade suficiente se recorrermos sempre aos mesmos padrões viesados, novamente, padrões hétero, cis, branco, patriarcais, né? Então, empresas de tecnologia, não por acaso, são empresas de um segmento que mais lidera as discussões em diversidade e inclusão atualmente. Atentem a essa atuação, né? E aí, trazendo, Sueli, a questão da interseccionalidade, tudo que nos atravessa, as grandes avenidas e ruas que nos formam em termos de diversidades humanas, né? Como é que você entende essas questões interseccionais entre gênero e raça, enquanto uma mulher negra atuante no mercado de tecnologia? Como é que você entende o papel em prol de contribuição a tecnologias inclusivas, né, a exemplo de ainda nos defrontarmos com algoritmos que reproduzem vieses, que reproduzem preconceitos tais como racismo, machismo e outras assimetrias sociais. Então, queria que você comentasse tecnologias inclusivas, interseccionalidades e os nossos vieses, preconceitos. No mundo de TI, né, existe sempre assim, a gente procura respostas, né, para várias perguntas, e quando você coloca ainda hoje, né, algumas perguntas nesse site de busca, a gente continua encontrando essa questão que discrimina, né, as pessoas. Então, se você colocar criança bonita, trança bonita, cabelo bonito,
você sempre vai encontrar uma criança branca, na maioria das vezes loira, né? Eventualmente aparece uma criança morena de cabelos negros e tal. Então, assim, as pessoas negras, elas já foram mandadas para a cadeia, né, por conta de software que indicava que negro era um criminoso, né? Erroneamente. Software já foi tirado do mercado por cometer esse erro. Uhum. O que a gente viu recentemente foi um movimento empresarial, né, para acertar, né, e a comunicação em geral, Guilherme, não só a comunicação em termos de tecnologia, né, mas a Uhum. comunicação mesmo, visual e tudo mais. E que bom, né? Porque a gente não vive ali só no mundo do bit byte, né? Eu, um pouco mais, né, do que as pessoas, Uhum. mas não é só isso. Então, teve um movimento inclusivo onde as áreas de comunicação da empresa trabalhando isso em cartilhas, né, antirracista e tudo mais. E o movimento, né, de coding mesmo, de você, dentro da programação, você tirar algumas palavras que vieram, assim, por usos e costumes, né? Por hábito e por a gente sempre usar slave, por exemplo, né? Por que eu tenho que falar em escravo? Por que eu tenho que falar em whitelist? Por que eu tenho que falar em blacklist? Então, esse movimento, ele trouxe, né? Por exemplo, se eu for falar em computador slave, eu posso falar em réplica, eu posso falar em subordinado, por exemplo. E aí não traz essa conotação racista. Se eu for falar em blacklist, eu posso falar em excluídos e bloqueados. Então, assim, vamos falar o termo, né, mais Uhum. apropriado, e deixar. Isso não foi uma coisa só da empresa, não, da SAP, né? Foi um Claro, claro. movimento geral e todo mundo vem tratando isso, né? Mas, e dentro desse movimento, a gente precisa acertar isso. E tem gente que fala, não, mas não é importante, para que isso? Sempre usamos dessa maneira, tá? Mas sempre usamos dessa maneira, sempre usando dessa maneira, não leva ninguém para frente, né? Uhum. Os grandes movimentos, as grandes inovações, elas surgiram a partir de um incômodo que alguém teve, ou de alguém parar e pensar, alterar e seguir adiante, né? É assim que o mundo caminha. Então, criado mudo, a coisa tá preta, da cor do pecado. Então, assim, tudo isso são traços que a gente traz, né, de um racismo que é estrutural, que às vezes você fala, mas você nem sabe, nunca pensou no que você está falando, Uhum. e que a partir de agora a gente pensa, né? E se a gente pensa, a gente muda. E as empresas descobriram isso no sentido de que sim, eu preciso tratar as pessoas, eu preciso mudar porque isso incomoda, isso traz uma dor, né? Mas Uhum. também porque eu não inovo se eu não trouxer o diferente, como você acabou de dizer, né? Então eu preciso, para eu fazer um produto voltado para uma pessoa negra, eu preciso que eu tenha um negro dentro da equipe falando em nome desse público. Senão eu desconheço e eu não vou fazer um bom produto, tá? Então, assim, tem os dois lados. Eu tenho que empregar uma pessoa negra para fazer um produto que atenda a sociedade negra que está fora da minha empresa, tá? Uhum. Então, assim, por questões sociais, por questões econômicas, eu preciso. E tudo bem ser por questão econômica, tá, Guilherme? As pessoas às vezes acham, mas a empresa está fazendo marketing e não está pensando nos negros. Não, gente. A empresa, ela também vive da imagem, né? E eu não vou negar que a imagem também é importante. Mas ainda assim, ela não deixa de pensar na pessoa. Uhum. Eu preciso atender esse público. Então, assim, não ter batom, não ter shampoo para uma pessoa negra é uma questão importante. E para desenvolver, eu preciso das pessoas. E tecnologia é a mesma coisa. Fotografia é a mesma coisa, né? Então, as ciências em geral precisam se preocupar com isso. Eu fui uma vez num restaurante, num Dia dos Namorados, que eles ofereciam uma foto de presente. Essa Verdade. foto, como eles tiraram uma máquina instantânea, eles tiraram uma foto minha e do meu marido. Meu marido é branco e eu sou negra. O meu marido e eu não. Porque um restaurante à luz de velas, com pouca luz, uma câmera instantânea, eu não apareço. Então, ok, não era o dia do pedido de namoro nem pedido de casamento. Eu simplesmente virei para o rapaz e falei assim: eu já sei porque você está com essa cara. Tudo bem, quando eu sair, eu tiro uma foto ali na luz e eu vou aparecer, porque o rapaz ficou muito Uhum. sem graça. Então, assim, a ciência em si, a tecnologia não está preparada mesmo para fotografar um negro. E quando ele fotografa, ele traz essas imagens que eu estou falando dentro do site de busca.
Uhum, Você põe uhum. gorila, aparece um homem e aparece um gorila. Porque os dois têm praticamente a mesma cor, né? Segundo o software. Então, são essas preocupações que as ciências precisam ter. Fala assim, olha, eu preciso atender aquele público da maneira que ele merece ser atendido. Então, a gente precisa trabalhar, e que bom que já começou esse movimento todo, dentro das Uhum. ciências, dentro da tecnologia, para que a gente vá tirando tudo isso que não faz mais sentido, né, dentro da nossa sociedade. Sim, total. Você trouxe alguns exemplos bem pontuais, Sueli. Eu até acrescentaria também, para além dessa questão de tecnologia de reconhecimento facial, né? Uhum, Tem aquele documentário americano, que não, acho que não tem o título traduzido para português, Coded Bias, como uhum, na Netflix, alguma coisa como preconceitos codificados, vieses codificados, que tem aquela questão do reconhecimento facial, né? É, uma tecnologia muito provavelmente desenvolvida por pessoas, homens brancos, acho que fundamentalmente, que não perceberam que aquela tecnologia não reconheceria rostos humanos em pessoas negras, né? Então aquilo, e hoje tecnologia de reconhecimento facial, você pega um simples aplicativo de fotos do Google, grava que a Sueli é a Sueli, e ele traz todas as imagens em que Sueli está ali, né? Pode errar alguma, confundir, enfim, claro. mas basicamente está ali. Então é uma tecnologia altamente utilizada. Uma outra tecnologia também que não foi inclusiva, tem aquele case clássico, eu não sei qual é a fabricante, mas acho que também é americana ou europeia, aquele dispenser automático, quando a gente coloca a mão assim para cair sabonete líquido, não Não reconhecia mãos reconhece. negras. Isso, Gente, isso, exato. então, assim, ainda mais, por exemplo, no Brasil, um país onde 56% da população é autodeclarada negra, imagine que se fosse a realidade, todas as casas, mais da metade das casas não tem saneamento básico. Então, assim, vamos pensar num sonho idílico. Todas as casas Uhum. tivessem esse dispenser automático de sabonete líquido, metade não, Não e metade usaria. das casas não usaria, não funcionaria, né? Então, tem todas essas questões em maior ou menor grau, que de fato, né, mostram por A mais B que sim, que equipes diversas e com acolhimento e pertencimento à inclusão promovem soluções também tecnologicamente mais inclusivas, mais acessíveis, né? Então é realmente algo que o setor de tecnologia, o setor de serviços percebeu isso e vem percebendo de forma a promover esse maior nível de inclusão. Aí, Guilherme, Sueli, por gentileza. existe também máquinas que não reconhecem os olhos japoneses. Então, por exemplo, Verdade. eles pedem para abrir os olhos, né? Achando que as pessoas estão com os olhos fechados. Então, assim, existem outras minorias, maiorias, que também sofrem desse mesmo tipo de discriminação, né? Ex Tecnológica. Exatamente, você bem trouxe a questão dos olhos orientais, né? Por uma questão de incidência da luz, a Isso. evolução humana fez com que pessoas que habitavam remotamente aquela área tivessem uma abertura mais ínfima dos olhos, de Uhum. modo a se proteger de uma luz excessiva, Claro. né? Na Exato. África, muita melanina para proteger dos raios solares, muita luz, né? Por isso Uhum. que na natureza humana não há pessoas, a menos que sejam miscigenadas, mas pessoas negras com olhos orientalizados, por Sim, exemplo, né, Sueli? exato, Então exato. é uma questão de evolução e de olhar para a história e realmente ver como isso acontece. Ótimo exemplo. Aí, Sueli, a gente já está falando assim dessa questão de tecnologia, de mercado formal de trabalho, né? E é reconhecido que aqui no Brasil, né, é muito desafiador nós darmos conta da formação de pessoas em carreiras técnicas e carreiras superiores em tecnologia, por exemplo, né? É um mercado muito aquecido para vagas, onde profissionais estabelecidos com experiência são muito concorridos. Então nós temos um gap, uma dificuldade em formar profissionais nessas áreas aqui no Brasil, né? E aí você, né, como profissional de tecnologia, numa grande empresa multinacional, como é que você percebe esses movimentos de empresas na busca por esses profissionais de tecnologia, considerando as lentes de inclusão de diversidades muito em voga, muito demandadas, felizmente, nos últimos anos? E aí, como é que está o mercado com inclusão É, de diversidades na tecnologia? Guilherme, exatamente o que você falou, né? Vagas existem,
né? É igual assim, dinheiro não falta, né? O que falta é projeto. Então, assim, as vagas, elas existem realmente, né? Mas é preciso ter intenção de contratar, né? Não basta existir uma vaga e falar assim, olha, é o seguinte, eu vou contratar um rapaz negro e achar que tudo vai funcionar perfeitamente bem no primeiro momento, né? Primeiro, como é que eu recruto essa pessoa negra? Tá? Então, começa o trabalho aí. Uma vez que ele entrou na minha empresa, né, supondo que ele tenha entrado, como é que eu recebo essa pessoa? Né? Eu tenho que preparar quem recebe também. E ele entrou, deu tudo certo, eu consegui levar, né, a tecnologia, sensibilizá-lo, ele teve o interesse em entrar na minha empresa, foi muito bem recebido, né, todo mundo estava preparado para recebê-lo, mas eu preciso promovê-lo. Porque eu não quero que ele entre como estagiário e ele saia como estagiário. Né? Eu preciso contratá-lo em todos os postos, em todos os cargos, e preciso que quem entrou como estagiário, ok, tenha a oportunidade de fazer uma carreira. Né? Porque senão também não tem graça. Né? Tem que ser bom para os dois lados. Tem que ser bom para a empresa e tem que ser muito bom para a pessoa também. Então, atrair é um desafio, reter é um desafio, ainda mais porque o negro ele não está numa situação favorável, né? Então ele sai. Se ele entrar e não encontrar um ambiente favorável, ele vai sair. Assim como o gay que também não encontra, a pessoa com habilidades diferentes, né? A pessoa PCD também vai sair. Né? Então eu tenho que ter essa preocupação, sim. Né? Eu tenho que ter essa vontade, essa intenção de falar, eu tenho aqui vagas e eu vou buscar essa pessoa, eu vou trazê-la e se ela não falar inglês, eu vou investir nessa pessoa. Então, assim, tem que ter vontade. Sabe vontade? Precisa ter vontade. Então, antes da pandemia, eu fui num evento e eu vi o vice-presidente de uma grande empresa, de uma multinacional, ele colocou o seguinte, ele falou, olha, são tantas tecnologias novas, né, é um momento que a tecnologia... Né, você nunca ouviu falar, por exemplo, eu até comentei outro dia, tem uma profissão nova, que é a pessoa que é um gerente, né, a pessoa que treina empatia de robô. Então, assim, isso não existia, né, quando eu era jovem. Então, estão surgindo profissões completamente diferentes aí. Então, ele falou assim, olha, o negro não conhece tecnologia de empatia de robô. Mas o branco também não. Né? Então, há uma chance de que os dois estejam no mesmo patamar e a partir daí vão aprender e tudo mais. Bom, a pandemia mostrou que eles não estão no mesmo patamar. Né? O branco, muitas vezes, consegue estudar, tem o seu computador, o bairro que ele mora tem internet, e ele vai aprender o que é empatia de robô, certo? O negro não, porque como você disse, está lá na periferia, a internet não funciona, o celular é emprestado da mãe e tal. Então, assim, não partiu do mesmo patamar. Embora a tecnologia seja nova para os dois. Né? E realmente a pandemia ela acentuou essa questão. Né? Então, quem é branco e trabalha no circuito ali Berrini e Faria Lima, está trabalhando de casa, realmente não precisa sair de casa. Né? Mas, provavelmente, quem entrega a sua comida, ou quem entrega tudo aquilo que você não sai para buscar, né, é um negro. Né? E esse negro, então, vai ter mais dificuldade de entrar no mercado de tecnologia. Mas as empresas, por outro lado, também perceberam que precisam investir. E a gente viu aí vários cases de empresas que estão contratando pessoas negras intencionalmente. Então, elas foram lá e colocaram, sim, uma cota, né? E a gente não vai discutir cota aqui, mas as empresas fizeram isso e elas têm propriedade para fazer, né? Então, foram lá e falaram, eu quero X negros e eu vou fazer um programa para estagiários, ou eu vou fazer um programa para nível médio, ou eu vou fazer um programa para gerência e diretoria. E tudo bem, né? Por quê? Entenderam que é o certo a se fazer, mas entenderam também que o diferente traz inovação. Não tem outra maneira, né, de você inovar sem trazer alguma coisa diferente. Você vai ficar sempre fazendo mais do mesmo, né? Então, empresas investindo seriamente para atrair esses talentos. Pela primeira vez, nós mesmos fizemos um portal
aonde está escrito em português. É a primeira vez que a Uau, empresa tem um portal em português, porque é tudo em inglês, né? Então, assim, claro. as páginas de recrutamento, elas são em português. O RH e os nossos colegas se empenhando realmente em trazer mais pessoas diversas, né? E dentre elas, as pessoas também que são negros, né? E aí é Uhum. isso, é o certo que a gente tem que fazer, é o que precisa ser feito. É uma jornada longa, a gente ainda não é excelente, né? Não estamos ainda falando em excelência, mas não tem volta, né? Eu acho que essa caminhada ela vai adiante aí, não tem volta mesmo. Que bom, né? Que bom, né? Por favor, né? Por uma questão estratégica de negócios, né? Por uma questão de inteligência estratégica, você trouxe uma fala que em mim é muito recorrente, algumas reflexões atrás, né? Que é bom para as empresas e é fundamentalmente bom para os negócios, a pauta de diversidade e inclusão, né? Nossa, eu fui redundante, desculpa, eu queria dizer bom para as pessoas, além das empresas, me perdoe. Porque a gente sabe que ao final do dia, sermos a melhor versão de nós mesmos, amando quem amamos, sendo quem somos, se pessoas cis ou trans ou negras ou com deficiência, qualquer recorte didático dessas diferenças em sociedade, entregarmos valor às empresas a partir das nossas potencialidades, entendermos que é uma jornada em diversidade, inclusão, em inclusão de diversidades. Ser diferente é realmente um dado pela natureza. E nessa questão, nessa equação nessa jornada, sermos a melhor versão de nós mesmos, todos saem ganhando, todas saem ganhando. Então é fundamental que, ainda mais no mercado altamente competitivo, que é o de tecnologia é essa que nos une aqui, né? Nós estamos na mesma cidade, você e eu, mas tem pessoas aqui de diferentes partes do Brasil, e pode ser que também cheguemos a outras partes do mundo, por que não, né? É a tecnologia que nos une, é apenas um meio, e nós devemos, de fato, humanizar via diversidade e inclusão, pensando que talentos não têm nome, não tem cor, não tem orientação sexual, não tem nenhum recorte idade, são talentos humanos, né? Mas nós sabemos que, como você bem trouxe, essas questões do ponto de largada na sociedade são muito distintos entre si, né? Eu gosto de fazer uma observação, Sueli. A nossa vida pode se resumir a 3 lances de escada. Uma escada rolante para cima, num país totalmente desigual que é o nosso. Se você é um homem cis, hétero, branco, de classe média, formado em determinadas faculdades até então, uma escada rolante para cima, né? Você se esforça, mas você também tem esse movimento que te leva ali em cima com maior facilidade. Uma escada rolante, uma escada fixa, né? Uma escada de alvenaria. Se você for uma mulher, cis, hétero, branco, também com boa formação técnica e amparo familiar, você sobe por cima nessa escada fixa. E se você é uma pessoa negra num país racista, se você é uma pessoa trans num país transfóbico, se você é uma pessoa com deficiência num país capacitista, essa escada rolante é para baixo, né? E aí cobrarmos a questão de mérito, cobrarmos essa questão, pô, se uma pessoa dentre milhares conseguiu, você vai conseguir, né? Não é bem assim. Né? Senta que lá vem história. Exatamente. E aí, para uma questão de história, eu gosto muito de, por vezes, refletir, né, a partir das narrativas da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, ela que é uma feminista negra, né, nascida na Nigéria, que transita entre Nigéria, Londres, Estados Unidos e tal, e ela tem um dos TED Talks, uma das palestras naquele formato TED, das mais famosas e mais acessadas, né? Que é o perigo de uma história única, né? Eu gosto muito isso particularmente falando, me leva muito a essa questão de perigo da história única, com a ideia de uma inclusão superficial, uma inclusão simbólica, o que em diversidade nós chamamos de tokenismo, né? Aquele símbolo, aquele chaveirinho ali que é uma pessoa negra naquele mar de pessoas brancas, uma pessoa trans naquele mar de pessoas cis na empresa, né? Então, esse token, essa inclusão superficial, supérflua também, né? E aí eu queria que você
nos desse, a partir das suas trajetórias, pessoal e profissional, como é que você se vê representado nesses espaços de poder e decisão que você vem alcançando dia após dia ao longo da sua carreira, né? E quais também são as mudanças que você percebe nas empresas que você dialoga, que você opera, que você tem conhecimento e na sociedade como um todo? Vamos lá, Sueli, a palavra é toda sua. Guilherme, é o seguinte, eu tenho visto que muitas pessoas têm se preocupado na formação do indivíduo. Então, por exemplo, eu tenho visto pais de meninas preocupados de que essas filhas possam jogar, por exemplo, o que elas quiserem dentro das escolas. E isso se reflete dentro da empresa, porque ele traz essa conversa. Então, quando eu vou trabalhar com a minha profissional, que é mulher, eu me lembro, né, dessa minha filha. E será que eu quero, né, para essa menina o mesmo que eu estou fazendo hoje com a minha colaboradora, né, que engravidou, que é mãe, que tem um período aí de licença, ou eu sou pai de um menino, né, negro. Será que eu vou tratar o meu colaborador negro como, né? Eu lembro do... Então, assim, passa muito pela educação. E aí, lá, Uhum, a gente tem pais gays brancos que uhum, adotaram um menino negro. Como temos sim, casal branco que adotou menina negra. E tem mães loiras que têm filhos miscigenados. Então, assim, tem toda a combinação ali, né? Tem pessoa com deficiência e tal. Então, a empresa, ela tem vindo, ela está se formando também a partir dessas reflexões. E aí eu vou trazer também a Chimamanda, que eu achei sensacional no Roda Viva. Ela sim, colocou o seguinte, a formação que ela dá para a filha dela, né? Então, uhum, eles, né, os pais queriam trazer para a menina toda a potencialidade do corpo. Porque a gente tem um padrão muito rígido, né? Dessa questão corporal. Tem que ser magra, tem que ser alta, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser loira, tem que ter olhos azuis. Gente, é muita regra, não dá. Eu, por exemplo, não tenho olhos azuis, não sou alta, não sou magra. Então, imagina, né? Se a estima também não fosse boa, se não tivesse sido bem criada. E, não, a empresa, eu não teria ficado no mercado corporativo. sim, Gente, não dá, né? sim, É muito sim, difícil, é muita exigência. E exigência para aquilo que você não vai conseguir, né? Porque o limite é o físico. Então, uhum, quando ela quis criar, a filha dela dizia assim, ó, eu não sou alta, mas eu posso jogar vôlei, eu posso subir em árvore, eu posso andar de carrinho, eu posso fazer isso. Eu achei, assim, de uma inteligência, Guilherme, sensacional. E é isso que a gente precisa trazer para as nossas empresas. Essas reflexões a partir, né, das pessoas que têm crianças por perto, porque você já vai uhum, formando essa pessoa, não necessariamente você precisa ser pai e mãe, né? Mas você sempre tem crianças por perto, ou você é um educador, ou você tem sobrinhos, enfim, não importa. uhum, E aí você traz isso, essas pessoas já vêm diferenciadas para a empresa, né? E dentro das nossas empresas, com quem a gente já está trabalhando, também, assim, eu preciso despertar essa questão de que você pode ser tudo aquilo que você se propõe a fazer. uhum, E em sendo diferente do outro, aí está a sua riqueza. Aí está a sua contribuição. E as empresas também, assim, a cultura de uma empresa é alguma coisa que é mais solidificada e demora para mudar e tudo mais. Mas cada vez menos, não é perder a essência e nem perder aquele ser claro, propósito empresarial. Mas eu posso, dentro desse meu propósito, ainda assim fazer coisas diferentes, né? E a tecnologia, gente, proporciona tudo isso para a gente. É por isso que eu falo, eu gosto mais das pessoas, porque para mim a tecnologia, o que ela vai fazer? Ela vai proporcionar aquilo que eu quero fazer para as pessoas, né? E é mais ou menos assim que eu tenho pensado, né? E o caminho, né, da equidade, da inclusão, embora longo, né, é um caminho que a gente, eu acredito no ser humano, né? Então eu acredito que a gente esteja conseguindo isso. E como eu disse, né, depois do George Floyd na questão racial, fiquemos atentos, porque não tem volta, né? Não tem como a sim. gente regredir mais, né? Não tem como.
Sim, sim. E aí você, na sua fala você pontuou, né, pegando esse exemplo do George Floyd, né, numa jornada por diversidade e inclusão, né, quando nós nos deparamos aqui com uma palavra pesada, com um fracasso social, mas a gente pode ressignificar esse fracasso com um fracasso social, que são as desigualdades que são construídas social historicamente aqui no país, né, no Brasil, há anos, há séculos, né, em relação a pessoas negras, né. Nós temos a cada 23 minutos um jovem negro assassinado por quaisquer motivos, mas sim, ele é assassinado, né? Nós temos aqui mulheres negras ganham, em média, 45% do salário de pessoas brancas, de homens negros, que é no topo da pirâmide ou até mais. Nós temos uma sobrecarga de trabalho produtivo e reprodutivo, a questão de cuidados do lar, de cuidados pessoais, de cuidados da família, que recai sobre mulheres e recai sobre muito mais sobre mulheres negras, né? Porque são E a mulheres negras que violência. cuidam de si e trabalham fora ainda para cuidar de outras famílias, né? Para mim não há nada mais aviltante que encontrar ainda na classe média paulistana as suas babás vestidas de branco num pleno domingo, né? Junto aos restaurantes. Não, elas são quase da família, elas viajam com a gente. Gente, elas estão trabalhando. Elas me Isso. ajudam bastante. Não, elas não estão ajudando, é um trabalho. Para o trabalho tem que ter salário digno e horários de trabalho igualmente dignos, né? E aí, perdão, acho que você ia falar alguma coisa nesse ponto. Não, eu falei que é uma vergonha, né? Essa que é a verdade, é Perdão? uma vergonha é uma Sim, sim. vergonha que ainda exista isso. Exatamente, né? Foram-se não algemas, as correntes, e aí restam Corrente. ainda alguns uniformes para diferenciar as pessoas negras trabalhando em sociedade, servindo essas classes médias brancas tradicionais, né? E aí, você também trouxe muito bem, Sueli, essa questão da educação, né? Como a educação pode emancipar, como a educação pode promover inclusão de diversidades, acesso a direitos que já são garantidos constitucionalmente falando, né? E não por acaso o tema da live do palco virtual da Diálogos entre nós semana que vem é outra educação possível, que é o título desse livro aqui de Luana Tolentino, uma mulher negra, historiadora, mestra e doutoranda em educação, ela, Luana, professora da rede pública de BH, que vai trazer esse aspecto da inclusão na sala de aula, da inclusão de temas feministas, da inclusão de temas antirracistas na sala de aula. Educação não vem do berço, então é do berço da escola que deve vir também uma educação emancipatória. Aí eu deixo o convite aqui a Sueli, a todos e todos online e offline para dia 14 de julho, 7h30 da noite, da semana que vem. Estar aqui na quarta-feira junto com Luana Tolentino, uma fantástica historiadora, mestre, doutoranda, tratando de outra educação é possível. E é isso, Eli. Aqui eu trago duas pessoas que guardam relações com você, já nos encaminhando para a última reflexão, né? Primeiramente, eu vou aqui convidar, então, para falarmos de afeto, né? Para falarmos desse sentimento que nos leva ao coração, né? O Theo Vanderloo, que você conhece, que você já dialogou, ele que é um grande líder inclusivo, aliado na questão antirracista, eu recebi ele em maio do ano passado, sobre a importância de pessoas aliadas em diversidade e inclusão, né? E ele comentou um certo momento naquela live que nós precisamos ser genuínos e sinceros quando promovemos diversidade e inclusão. E que, para tanto, nós devemos ser corajosos que agir com o coração, né? E aí, eu convido também, para além do Theo, sua xará, Sueli Carneiro, que você esteve, eu a recebi na edição presencial, ali na mesa redonda Diálogos entre nós. Sueli, para quem não conhece ainda, olha Sueli aqui, uma grande mestra do movimento feminista negro no Brasil, ela que é filósofa, escritora, ativista, nacionalmente conhecida e também reconhecida lá fora por nada menos do que, por exemplo, Angela Davis, né? E aí Sueli disse naquela noite que você esteve, Sueli, que para além de ganharmos espaço na agenda antidiscriminação, nós precisamos ganhar fundamentalmente corações. E aí eu pergunto, Sueli Nascimento, qual a importância
para você do afeto ou mesmo da empatia para a gente promover mais inclusão e diversidades na sociedade? Ixi, Guilherme, eu não sei Ixi. trabalhar sem o coração. Não sei trabalhar sem colocar o coração naquilo que eu faço, né? E eu não estou falando assim de colocar o coração e aquele eu te amo que as pessoas falam assim de uma maneira muito fácil hoje em dia, Uhum, né? Eu acho que o eu te amo, ele tem um significado importante, né? Que as pessoas muitas vezes esqueceram, né? Viram o eu te amo como um bom dia, como, tá tudo bem aí, né? Então, eu acho que a gente precisa lembrar do significado de trazer o coração e o significado que tem in her shoes, né? Que é se colocar no lugar do outro. Só que para mim, o colocar no lugar do outro não é você, não tem como você estar ali, né? Você precisa olhar o lugar do outro e desta maneira, né, do ponto de vista dele, saber o que ele precisa. Então, assim, não é o que é bom para mim é bom para ele. Não, muitas vezes o que é uhum, bom para você não é bom para o outro. Agora, assim, o que é bom para o outro? E aí, neste momento, eu acho que você coloca o seu coração. Na medida que você atende aquilo que o outro quer e aquilo que o outro precisa, da maneira dele. E não da sua maneira, né? Da maneira que você quer impor a ele. Então, uhum. realmente é ter o olhar da empatia para com o outro. Então, eu acho que essa é a grande diferença e é o que eu gostaria de poder e ter condições de fazer sempre, né? Assim, não é fácil, né? Um exercício diário de você colocar realmente o seu coração em tudo aquilo que você faz, né? Em prol do outro, né? Em prol do servir o outro. Né? E eu tenho certeza que o beneficiado também é você. Esse é o efeito colateral. O bom efeito colateral é que você, assim, a sensação é muito boa, né? Que você tem na medida que você pode apoiar, mentorar, sugerir, né? Participar da vida do outro sem impor o seu querer. Né? Então, é o que eu tento fazer, não sei fazer de outra maneira. Acho que realmente o coração é o nosso driver, né? Aquilo que nos leva adiante. E lhe ouvindo aqui, Sueli, já nos encaminhando para os instantes finais, lhe ouvindo aqui, você fala sorrindo, né? Então você traz de fato muita genuidade. E eu falo em termos de coesão e coerência, falando do afeto para viabilizar falando do afeto para viabilizar o acesso, né? Nós aqui, profissionais, colegas de Universidade de Inclusão, né? Foi o que nos uniu, que nos trouxe na Exato. trajetória, na vida um do outro, essa questão de humanizar o que é humano, naturalizar o que é natural, de olharmos para as humanidades das pessoas, né? Algo muito grotesco e, e é um pouco tanto desilusão é que hoje as pessoas não se reconhecem como outras pessoas humanas, né? E pessoas humanas é um pouco redundante, mas de fato, né? Então, quando a gente possibilita enxergar a humanidade aí do outro lado da tela, enxergar a humanidade ao alcance do braço, dos olhos, realmente é uma questão transformadora, né? E para isso o afeto, a gente coloca coração, agimos com coragem para que a gente possa pautar essa luta antidiscriminação num país tão desigual. Sueli, eu peço uma reflexão final sua, uma palavra, um poema, uma mensagem, e já começo terminando por lhe agradecer muitíssimo pela generosidade, por tantos ensinamentos, inclusive nessas trocas que nós temos, e que foi um prazer te receber aqui e todos online igualmente. A palavra é sua, querida. Obrigada. Eu gostaria primeiro de te agradecer o convite. É uma honra, né, estar aqui com vocês. Aí agradecer todo mundo também que nos ouviu, que nos deu esse minuto de atenção para essa conversa, né? O seu trabalho que eu considero seríssimo, assim, sou super fã de carteirinha. Eu falei, que delícia, vamos estar ali juntos e tal. E aí o que eu acho é fazer um convite, eu sempre faço isso, Guilherme, é um convite para que as pessoas não desistam, né? E que elas sejam atentas, não só atentas com os olhos, mas também atentas na escuta, né? Sabe aquela história, a gente ouve mais do que fala, né?
o que o outro precisa, como eu posso contribuir, e não importa o tamanho da sua contribuição. O que importa é aquilo que você pode fazer ao contribuir com essa questão de diversidade, equidade e inclusão que a gente tanto precisa, né? E vamos em frente juntos, contem sempre comigo aí daquilo que eu puder fazer e puder contribuir. Assim, eu vou continuar falando, né? Eu vou continuar falando, postando e comentando, porque eu acho que é importante, né, esse trabalho que a gente vem fazendo, aí quero ter oportunidade e condições de fazer cada vez mais, e aí eu convido todo mundo para vir com a gente. Assim, vamos fazer uma grande onda e vamos todo mundo para frente. Maravilha, é o bonde da inclusão e diversidade, porque do contrário, se não for assim, a gente não desce para o play. Exato. Gratidão novamente, Sueli, por estar aqui comigo, conosco, a todos e todas online aqui. Sueli, um grande abraço, espero muito em breve podermos nos confraternizar com segurança e saúde, fundamentalmente. Um beijo, um abraço. Obrigada, boa noite. Valeu, boa noite.